Vários animes já inspiraram produções hollywoodianas. A gente sabe que eles têm admiração com algumas produções, com alguns animes, e se inspiram para criar obras próprias. Sim, eu não estou falando aqui de cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, e sim inspirações. Eles se inspirarem em algo, em algum anime, e criarem obras próximas. Mas nem sempre eles admitem essa inspiração, que é o caso que acontece em Cisne Negro, que tem muitas e muitas semelhanças com o filme, né, com o anime Perfect Blue. Em Perfect Blue nós vamos acompanhar a Mima, que é uma idol. Então a gente vê que ela tá saindo desta banda, ela tá deixando de ser uma idol para virar uma atriz. E ela acaba entrando numa série policial dramática que tem aí um teor mais pesado, que é bem contrastante, né, o que ela fazia antes. Então a gente vai ver que ela vai se esforçar ao máximo, que ela vai dar o máximo de si para provar que ela pode ser uma boa atriz, mas os fãs não ficam muito felizes com o fato dela ter deixado de ser idol, dela estar participando dessa série, fazendo algumas cenas um pouco mais polêmicas, que não tem muito a ver com o público dela, mas ela tá tudo ok, porque ela realmente quer provar que ela tá ali para fazer tudo que derem para ela, tá se esforçando real para ser uma boa atriz. Então, em Cisne Negro, a Nina, que é interpretada pela Natalie Portman, vai estar assumindo um novo cargo, no caso, o cargo de primeira bailarina da companhia. E o diretor artístico, ele é super exigente, e ela mesma é exigente com ela, porque é um cargo muito importante. Ela é a primeira bailarina da companhia, ela é o destaque, então ela quer dar o máximo dela, e a gente vai ter essa questão, que a gente sabe que bailarinas são extremamente exigentes, buscam ali a perfeição que nem é alcançável. Então a gente vai ter todas essas questões dela dar o máximo dela, e ela vai começar a achar que tem ali uma rival que está atrapalhando ela, que está querendo atrapalhar que ela consiga realmente essa perfeição, que ela consiga este cargo de primeira bailarina, ao mesmo tempo que a gente vai ver em Perfect Blue essa questão dela tá achando que tem algum fã atrás dela, algum fã querendo sabotar ela. A gente vai ter todas essas questões. Então tem várias semelhanças que acontecem em Perfect Blue, que vão acontecer também em Cisne Negro. Nós vamos ter essa questão delas acharem que estão sendo perseguidas por alguém. Check. Nós vamos ter essa questão delas acharem que tem alguém tentando atrapalhar, sabotar elas. Check. Nós vamos ter a questão do doppelganger, tanto no anime Perfect Blue, quando no filme Cisne Negro, check. Então a gente vai ter algumas semelhanças, obviamente que o final é diferente. A gente vê que o filme ele segue aí o seu próprio caminho no decorrer da história, mas nós temos várias e várias coisas aí que acabam sendo bastante semelhantes. Mas mesmo assim, eles batem o pé para dizer que não, que nunca foi inspiração, Perfect Blue, que eles se inspiraram em outras coisas. Então realmente eu acho que teve sim inspiração, eu acho que tem bastante coisas semelhantes, apesar de, obviamente, serem mundos distintos, a gente ter as suas distinções, porque, mais uma vez, não se trata de uma cópia. Eu acho que tanto o anime Perfect Blue quanto o filme Cisne Negro trabalham muito bem essa questão de elas estão enlouquecendo, os protagonistas. O que está acontecendo com a Mima, o que está acontecendo com a Nina, elas estão ficando loucas, o que é real, o que é imaginação. Essa questão do terror psicológico é muito bem construída em ambas as obras, então eu acho que essa questão desse terror psicológico, dessa questão de ela estar enlouquecendo ou não, tem um doppelganger ali ou não, obviamente, como eu disse, cada um segue aí caminhos diferentes, a gente vê que o filme não é igual ao anime, segue aí um final diferente, mas a gente tem várias coisas em comuns que dá a crer que sim, eles se inspiraram no filme, apesar de não assumirem. O Feliz inspirou Stranger Things, os irmãos Duffy, eles assumiram sim essas inspirações, aliás, eles assumem várias. A gente sabe que Stranger Things tem inspiração em várias e várias obras. Isso que eu acho mais legal, que eles não têm vergonha de assumir esse lado. Então, eles falaram que sim, eles assumiram para construir a Eleven. Então, a gente vai ver que em Elfilid tem a Lucy, que é um dicrônio. Dicrônio não é humanos, eles têm poderes psíquicos, eles têm chifres. Então, eles utilizam esses vetores, que são meio que mãos gigantes, vamos dizer assim, são bem longas e invisíveis, que vão atacando as pessoas. Então, eles utilizam
utilizam esses vetores com poder psíquico. Então a gente vai ter essa questão do poder psíquico, mas também a gente vai ver a Lucy logo no primeiro episódio, logo no início real aí do anime, fugindo do laboratório. Sim, ela é ali meio que um experimento, ela é utilizada realmente como cobaia, ela fica presa, é muito mais pesado aqui, obviamente, as coisas que acontecem em Elfhelid, mas a gente vai ter ela fugindo e matando várias pessoas para conseguir fugir desse laboratório, e quando ela tá fugindo, ela leva um tiro na cabeça e ela acaba aí ficando desmemoriada e ela só consegue falar Nil. Então a gente também vai ver que a Eleven, ela foge do laboratório, a gente não vai ver ela fugindo, mas a gente sabe que ela fugiu, a gente sabe que ela participou aí de um grupo de experimento, então a gente tem essas semelhanças e eu acho bastante legal eles assumirem isso. Obviamente que são obras distintas, a gente tem uma coisa muito mais violenta e pesada aqui que acontece realmente em Elfhelid. Não que Stranger Things seja levinho, né? Não, a gente tem sangue, a gente tem algumas coisas pesadas, obviamente em Stranger Things, que tem essa questão do terror, da violência também, mas aqui em Elfhelid é muito mais sangue, a gente tem uma história muito pesada que acontece ali com a Lucy, a gente tem outras coisas, um outro enredo, mas eu acho legal porque a gente vê que Stranger Things, eles vai bebendo em várias fontes e eles mesmo assumem as inspirações, então realmente a inspiração para construir, para criar a personagem Eleven foi baseada em Elfhelid, que é um anime que simplesmente eu adoro, é um anime que eu gosto demais, mas como eu disse, é um anime bastante violento. Para inspirações de animes em filmes e séries e não falar de Akira, até porque a gente sabe que Akira influenciou diversas obras, então este filme de 1988 acabou inspirando, a gente vê a cena da moto sendo copiada em diversas obras, então aquela cena do Kaneda na moto foi copiada diversas vezes, Akira é referenciado em diversas obras, inclusive em Stranger Things, que também se inspirou. Os irmãos Dove falaram dessa inspiração, até porque a gente sabe que Elfhelid também bebe aí um pouquinho da fonte de Akira, que tem essa questão de pessoas com poderes psíquicos. Então a gente vai ver que tem crianças que também passaram por esses experimentos, então bebe aí da mesma fonte. Então, obviamente, que a gente vai ver as crianças sofrendo experimentos, né, em Stranger Things, os poderes psíquicos, que na verdade o poder psíquico aqui de Akira é até mais semelhante com o poder psíquico da Eleven, das crianças de Stranger Things, porque não, elas não têm chifres, elas não têm vetores, mas segue aí mesmo que a mesma linha. Então a gente vai ter aí essa questão, até porque em Elfhelid a gente vê que ela perde a memória, ela não sabe muito bem as coisas, né? A gente fica chamando ela de Nil porque ela sabe falar Nil, no caso a Lucy. Então a gente vai ter essa questão aqui interfeito, a Eleven desse jeito de não saber falar, de não saber muito bem as coisas, muito semelhante ao que acontece em Elfhelid, mas a questão dos poderes, realmente, do experimento, vem muito mais aqui de Akira. Mas tem vários outros filmes, várias outras obras que se referenciaram em Akira, e Poder Sem Limite também vai por esse caminho, que é um filme de 2012 que está disponível na Disney Plus, vai mostrar Andrew, né, e ali mais dois amigos entrando em contato com algo aí bem misterioso, que é numa espécie de caverna, e a partir daí eles vão adquirir poderes psíquicos. A gente vê que o Andrew, ele sofria bullying, ele era um menino sozinho, diferente do Tetsu, que já tem amigos no início ali de Akira, mas a gente vai ter essa questão do bullying, porque a gente depois descobre que o Tetsui e o próprio Kaneda sofreram bullying quando crianças, e aqui ele sofre bullying, o Andrew, então a gente vai ver ele despertando os poderes, ele controlando os poderes, mas eu acho que a vibe do filme é bem diferente, apesar de beber muito, mas muito mesmo da fonte de Akira, né, do filme do Akira, eu acho que a vibe entre o filme, né, anime, né, de Akira e o filme Poder Sem Limites serem diferentes. Poder Sem Limites, a gente vai ter aí um mundo normal, onde adolescentes conseguem aí esses poderes, e eles vão começar a usar o poder ali para se divertir, para zoar dos outros, para diversão própria mesmo. Enquanto a gente vai ver que Akira tem uma outra vibe. A gente está em um mundo totalmente diferente, em um mundo onde a sociedade
tá querendo mudanças, eles estão indo na rua realmente buscar por mudanças. A gente vai ter essa questão de protesto, eles irem pra rua para protestar, para tentar melhorar as coisas, ao mesmo tempo que a gente vai ter diversas gangues, a gente vai ter essa disputa de gangues, eles destruindo carros, eles destruindo lojas das gangues. Então a gente vai ter um mundo totalmente diferente e muito pesado em Akira, que é diferente do Poder Sem Limites, porque a gente tá falando de adolescentes querendo se divertir e tal, apesar de ter a questão do bullying, mas a grande questão aqui é o poder psíquico. Apesar de não ter essa questão de experimentos, obviamente, a gente vai ter essa questão que, como assim tem poderes psíquicos, e obviamente depois deles usarem ali na frente de todo mundo esses poderes, eles vão ser perseguidos. Afinal de contas, como assim existem pessoas com poderes psíquicos? Então a gente tem essa diferença, mas a gente tem muita coisa parecida entre o Endo, que é o protagonista do Poder Sem Limites, e o Tetsu, que é o que desperta os poderes em Akira. Então a gente vai ter muita característica, porque ele vai destruir a cidade, ele vai acabar aí sendo corrompido, ele querendo aí destruir as coisas, se vingar. Então a gente vai ter essa questão em ambos os filmes. Então a gente vai ter essas questões que são muito parecidas sim com Akira, tem muitas semelhanças, apesar de, obviamente, terem vibes e passarem em momentos diferentes, não ser realmente não possui a mesma atmosfera, ambos as obras, mas bebe muito na fonte, é muito claro aqui a inspiração, não tem como nem negar, a gente tem cenas semelhantes mesmo, mas eu acho que vale a pena você ir lá e consumir Poder Sem Limite, para você mesmo ver essas semelhanças. Então eu queria trazer realmente esse vídeo para a gente discutir. Obviamente que eu poderia ficar aqui falando de vários e vários outros animes que inspiraram outras obras, ou até mesmo citar outras obras que se influenciaram em Akira, porque tem muitas, como eu disse aqui, mas realmente só quis trazer para a gente começar essa discussão. E se vocês quiserem que eu traga mais obras que influenciaram aí filmes e séries hollywoodianas, deixa aqui nos comentários. E eu quero saber que filme que você assistiu, que você falou, nossa, mas é inspirado em tal anime. Deixa aqui nos comentários para a gente discutir mais um pouquinho. E se você gosta de animes e tokusatsu, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!